Em 28 de fevereiro de 2013, o Governo reduziu as metas para 2020, a eletricidade a partir de fontes renováveis, o vento baixou para 5,3 gigawatts, o sol de 1,5 para um terço disso, uma ausência de visão estratégica da eletricidade, sobretudo na perspectiva de um verdadeiro mercado europeu. Temos problemas semelhantes na Alemanha, onde existe um enorme atraso na rede de transmissão de energia. Ou seja, os mesmos erros de condução estratégica desta crise que está a destruir a Europa, no que diz respeito às políticas económicas e financeiras, são os mesmos erros que nós encontramos na falta de visão, de coerência, de concepção do longo prazo nas políticas ambientais e estratégicas europeias e energéticas europeias. E isto leva a um desafio imenso. O desafio que nós temos para a transição, de facto, é imenso. O desafio que nós temos para uma grande transição é imenso. Um estudo também muito recente da McKinsey mostrava que para evitar uma subida da temperatura média de mais 2 graus centígrados precisaríamos de 45 bilhões à portuguesa, trilhão à americana, 45 milhões de dólares até 2050. A concentração de gases de efeito de estufa seria de 450 ppm de CO2 equivalente. Ou seja, para nos mantermos em 2050 nesse patamar, teríamos de fazer este investimento na eficiência energética, nas energias renováveis, na política de ordenamento do território, no urbanismo, transportes, enfim, todos estes domínios. O mais provável, por este caminho, se não mudarmos, e certamente queremos mudar, é impossível não mudar, o mais provável é atingirmos em 2100, desculpem, é 100, não é 2010, 2100, entre 700 e 1200 ppm de CO2, o que seria o fim da civilização como a conhecemos. Que valores de instituições para uma transição rumo à sustentabilidade? Bom, antes de mais, vamos centrar-nos naquilo que já foi também abordado aqui nestas conferências, a questão do crescimento. E, de facto, um dos pais da economia ecológica, o Kenneth Boulding, disse tudo. Ele era um economista quando escreveu: quem acredita que o crescimento exponencial pode durar para sempre, num mundo finito, ou é louco ou é economista. Sem ofensa para os economistas, é alguém da classe que está a falar, não é? A locomotiva descontrolada do crescimento erode e o ambiente, corrompe os governos e anestesia a lucidez dos indivíduos. Isto já sabemos, não é? De que mudança é que estamos a falar? De que transição é que estamos a falar? E sabemos que nesta transição nós vamos precisar de uma multiplicidade de atores. Não são apenas as políticas públicas, também as políticas públicas que aqui entram. Nós sabemos que nesta transição tudo é necessário, as instituições, as políticas públicas, as ONGs, outros parceiros sociais, os partidos políticos, os meios de comunicação social, o sistema científico e académico é absolutamente indispensável, mas também a economia de mercado, as empresas, os mercados, a ética pública, a filosofia, a religião. No fundo, cada um de nós, como multissujeitos deste mundo, temos um papel a desempenhar na procura destes caminhos de transição. E penso que temos que ter a noção, voltamos aqui ao Jean-Baptiste Vico e à questão dos ciclos, temos que ter a noção, e por vezes é difícil, nos tempos sombrios e nos tempos de chumbo, como são estes que estamos a viver, é muito difícil, por vezes, perceber como é que é possível as coisas mudarem, não é? Passarem a ter uma cor mais auspiciosa. E, na verdade, se nós olharmos um bocadinho para a história dos 50, 40, 50 anos da política de ambiente, 50 anos da política de ambiente, a nível internacional, nós vemos que tem uma estrutura cíclica, uma estrutura de expansão e de contração. Evidentemente, nós hoje estamos numa fase de contração. Mas aquilo que existe de bom numa visão cíclica do tempo é perceber que um ciclo mau está condenado a terminar. Ou seja, de certa forma, quem luta nestes terrenos que são fundamentais para a nossa sobrevivência coletiva deve assumir um pouco aquela visão do navegador à vela, não é? Que sabe perfeitamente que o vento é aquilo que faz mover os navios, mas nem sempre há vento, não é? Mas temos que ter as velas preparadas para quando as coisas começarem a mudar. E de facto, eu penso que estes tempos em que parece que nada muda, em que tudo parece difícil, são tempos para nós ganharmos forças, prepararmos os barcos, consertarmos as velas, para nos lançarmos outra vez adiante.
E, de facto, a energia vai ser um aspecto fundamental. Eu penso que para a transição, seja a transição a uma microescala, ou uma escala nacional, um bocadinho numa linha mais contida do Latouche ou do Jackson, seja uma grande transição, a energia, de facto, é absolutamente fundamental. E nós temos hoje uma janela de oportunidade de escolher um mix energético, porque não há nenhuma solução energética mágica, não há uma fonte única de energia, será sempre uma combinação. E corremos o risco, digamos assim, de escolher um mix errado, não é? Portanto, é preciso ter muito cuidado com isso. Eu penso que, no fundo, a janela que nós temos hoje, uma janela que já começou, mais auspiciosa, está numa fase um pouco complicada, mas certamente, numa fase mais para diante, vamos voltar a ter chance de inverter o rumo, e trata-se de escolher entre o risco do retorno do recalcado, que seria um mix energético de opções falhadas e desesperadas, seria o nuclear, mais carvão, as areias bituminosas, o metano submarino. Infelizmente, isto está a acontecer, por exemplo, o Japão, neste momento, está a explorar um conjunto de opções a este nível, e a aposta num mix sustentável, que será com renováveis, com gás natural, com metano, com petróleo, com nuclear em phasing out, ou seja, no fundo, aproveitando as centrais que existem no sentido de acompanhá-las até ao seu desmantelamento, num quadro de regime internacional climático e energético que assegure a competição sem conflito. Portanto, no fundo, vejam que estamos a falar de um quadro realista, onde não podemos realizar tudo aquilo que gostaríamos, com certeza gostaríamos de prescindir do petróleo imediatamente, ou prescindir do nuclear imediatamente, mas estamos a falar de uma grande transição, estamos a falar de um sistema internacional. Nós estamos a falar de um país, nós estamos a falar de uma cidade, estamos a falar do planeta e da comunidade internacional. É isto que a grande transição é. Será difícil, mas não impossível. O ciclo de carvão fez-se sob o acicate das rivalidades nacionalistas na Europa. O ciclo do petróleo, porque reparem, dentro dos combustíveis fósseis nós temos ciclo. Temos um ciclo marcadamente do carvão, no século XIX, e numa parte fundamental do século XX. Importa não esquecer que quando a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, foi construída, começou a ser construída, nós vivíamos na Europa ainda na idade do carvão. Mas depois passámos para o petróleo, temos hoje muito gás natural também, já temos algumas renováveis. O ciclo do petróleo efetuou-se num dos mais difíceis períodos da história mundial, duas guerras mundiais, a Grande Depressão, a Guerra Fria. O ciclo das renováveis necessita de um preço razoável da tonelada de carbono, necessita de um mercado, necessita, ou então, de políticas fiscais, porque muito melhor do que o mercado de carbono era a capacidade de termos taxas sobre o carbono à escala planetária. Era muito mais simples. Mas a verdade é que não foi possível até hoje aplicar essas taxas a uma escala global, ou à escala da OCDE, por exemplo. Não quer dizer que não se deva continuar a insistir nisso, mas podemos ter isso, devemos ter os mercados de carbono, pelo menos enquanto não conseguimos ter uma fiscalidade a nível da energia mais cosmopolita. E de um Estado ao serviço do interesse público, bem como de empresas privadas agressivas, no fundo. Ou seja, para um mix energético positivo, nós precisamos de ter condições de políticas públicas que são fundamentais, e condições de mercado. Mas a prioridade são as políticas públicas. Eu recordo perfeitamente que antes de Copenhaga, o professor Stern, que fazia parte do nosso grupo de consultores da Comissão Europeia em matéria de energia e de alterações climáticas, teve uma grande reunião em Londres com fundos de investimento, fundos de pensões, fundos soberanos, eram 40 pessoas que representavam qualquer coisa como 13 bilhões de dólares, estamos a falar de 50 anos de PIB português, e essa gente estava disposta a investir fortemente nas energias renováveis e na transição para a eficiência energética, com uma condição fundamental. Era a garantia de que ia haver um acordo vinculativo em Copenhaga. Portanto, em Copenhaga, quem falhou não foram os mercados. Quem falhou foram as políticas públicas, foram os líderes políticos que não foram capazes de estar à altura das tarefas do nosso tempo. E a União Europeia também não está, de facto, a portar-se muito bem, como sabemos, não é? A União Europeia está a perder uma oportunidade gloriosa. A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que foi anunciada em 1950, foi fundada em torno do carvão e do aço. O carvão correspondia, nessa altura, a 82% da energia primária dos seis. Os 6 países que faziam parte da SEC.
O petróleo representava na altura 8,5%. Em 1960, cá está, uma transição do carvão para o petróleo, apenas 48% era carvão. Em 1970, o petróleo dominava já com 60%. Em 2013, reina a fragmentação energética. A União Europeia depende de múltiplas fontes externas e eficiências renováveis em atraso. No fundo, o mais dramático, se a União Europeia desaparecer, a zona euro se fragmentar, nós não vamos só perder o euro, não é? Portanto, isso até seria talvez a perda mais aceitável. Nós vamos perder a escala de decisões políticas que interessam para a grande transição. E por isso é que me parece sempre muito perigoso quando nós tratamos do assunto com a complexidade da zona euro da União Europeia como a ligeireza. Vamos voltar ao escudo ou vamos deixar... Este assunto, a questão fundamental é saber o que é que nós vamos perder com isso. Vamos perder a escala europeia. E se há alguma coisa que nós aprendemos da história da Europa é que sempre que os europeus destroem a Europa, a primeira coisa que fazem no dia a seguir é tentar reconstruí-la outra vez. Não vamos destruí-la.